Então hoje nós estamos na Cátedra Unesco com uma visita muito amorosa para nós, que é o encontro com o professor Tolentino da Universidade Católica da PUC de Lisboa. E ele está visitando o Departamento de Teologia, cujo diretor está aqui conosco, e ele veio tratar de um tema também muito caro, tanto a letras quanto a teologia, porque há uma linha de pesquisa que fala das relações interdisciplinares entre literatura e teologia. E eu vou começar perguntando ao professor exatamente isso. O estar no mundo do homem é estar de posse da palavra, né? Quando a gente pensa que Deus se manifesta como verbo, não é? Como palavra viva, encarnada, não é? Na condição humana, esse verbo, essa palavra, é sempre uma palavra hipotética sobre o mundo. É sempre uma palavra hipotética no sentido de que o real não nos é dado, né? A experiência do real nós temos, mas o real nós não o temos. Se tivéssemos, o discurso poderia desaparecer. Coincidíamos completamente com a realidade e não é assim. Isso, e não é assim. Então, eu perguntaria assim, a teologia tem toda uma história de exegese, de hermenêuticas, estudos muito medidos. A literatura, como arte, ela é sobretudo uma experiência viva. Eu perguntaria assim, o que a literatura, enquanto uma teoria do discurso ficcional, tem a ajudar a teologia? Em que ela pode ajudar a teologia? Eu penso que o grande perigo para a teologia de todos os tempos e também para a teologia contemporânea é a autorreferencialidade. Ela ficar como comentário do comentário do comentário, trancada em si mesma e nas suas questões. E, de certa forma, a teologia pode-se construir como uma espécie de discurso super estrutural em relação à própria realidade, de costas voltadas para ela. Mas isso é uma teologia pobre, uma teologia que não cumpre a sua função de estimular, de inspirar, de dialogar e de acolher, de ser o lugar da hospitalidade da própria existência. E nesse sentido, a relação com a literatura fornece um paradigma muito importante para a teologia, porque a purifica da sua autorreferencialidade. Acompanho verdadeiramente isso que diz da literatura e da arte, que no fundo elas são a experiência, o estado vivo da experiência. E a literatura precisa disso, precisa, no fundo, desse passar por dentro da própria experiência para desmantelar, digamos, o vício autorreferencial que acaba, no fundo, por descolar de um diálogo próximo com a pessoa humana, com as suas interrogações, com as suas questões, porque a teologia tem de sentir que é útil, que ela tem uma finalidade, que ela presta um serviço à pessoa humana. E ela só faz isso se de facto aceita pensar as questões, que são as questões que vêm por dentro da vida e que a literatura as trabalha de facto de uma forma muito consistente. Se você me permite retornar à sua primeira questão, você partiu, como é possível aproximar teologia, que muitas vezes possui um discurso tão elevado, tão transcendental, da literatura que é tão pé no chão e que é veiculada boca a boca. Acredito que o professor Tolentino vai concordar comigo. A literatura bíblica sobre a qual nós nos debruçamos para fazer uma exegese, buscar uma hermenêutica, nós nunca podemos esquecer que esta literatura que hoje se encontra escrita, ela num primeiro momento
para não dizer num segundo momento, inclusive, foi literatura boca a boca. Com certeza. Foi um modo com o qual uma comunidade de fé procurou manter viva, através da sua tradição, né, aquilo que dava sentido à sua vida e à sua existência. Então, penso particularmente e concordo plenamente com as observações do professor Tolentino, que o que nós precisamos hoje é encontrar modos concretos de aproximar a teologia dos outros campos do saber. Vencer dicotomias. Nós estamos um pouco vítima de guetos de saberes, quando na verdade a proposta da teologia, que de algum modo, esta literatura bíblica, num primeiro momento oral, ela já era em si teologia. Talvez seja até necessário reformular o conceito teologia, né, e dar novamente à teologia o seu devido espaço. Mas um devido espaço que crie interfaces, um devido espaço onde a gente não fale só da necessidade de interdisciplinaridade, mas que de fato esta interdisciplinaridade ela se torne multidisciplinaridade, onde estamos dentro de uma tessitura, porque afinal de contas texto é um tecido, e um tecido que, eu posso dizer isso porque fui funcionário 11 anos numa fábrica de tecidos, né, antes de começar este caminho sacerdotal. E um tecido só se forma com um encontro de dois tipos de fios, o urdume e a trama. O urdume, eu diria, são os fatos da existência. E a trama, que é um fio muito sutil, ele é mais frágil do que o urdume, e é exatamente na fragilidade da trama que o urdume é tecido, é segurado. Então, acredito que a teologia possa ajudar enormemente se ela não se distancia da realidade, como o professor colocou, mas acima de tudo quando ela é capaz de mostrar que a ligação dos saberes não passa simplesmente, não acontece simplesmente através de uma realidade rígida, fechada, acabada, mas não, tecida na fragilidade de nossa existência humana. Tem uma observação do que você está falando, né, que é a experiência viva que virou texto, né? Experiência viva que virou texto, e que é possível, se a gente descarnar o Evangelho, ou mesmo o Antigo Testamento, de uma investidura do sagrado adjetivo que foi feito, perceber a história humana correndo. Você vai perceber a história humana correndo. Por que livros como o livro de Jó nos toca? Né? Por que o livro de Tobias toca? Porque é a vida correndo, é a vida passando pelo sangue humano. Né? Tem eu gosto muito do Paul Ricoeur, leio muito Paul Ricoeur, né? Teólogo e teórico da literatura. Né? E ele faz uma observação muito interessante no livro dele, Tempo e Narrativa. Ele diz que o nosso discurso ordinário ele já é uma metáfora do mundo. Ele não é o mundo, né? É uma metáfora do mundo. Mas que o mundo só ganha valor quando ele é reconfigurado no imaginário de cada pessoa. E que esse imaginário ele não é um imaginário solitário, ele está tramado com as heranças coletivas, culturais que você recebe na sua vida. Então eu penso que o que pode de fato ajudar, uma das coisas que eu penso que pode ajudar o diálogo entre literatura e teologia é reconhecer na experiência humana que a literatura traz, né, o périplo do homem em busca da sua dimensão mais profunda,
né, em busca de um saber que o transcenda, e que não o tire do chão, né, o chão humano, que é a linguagem, que é a palavra. Né? E ele traz essa convocatória para a gente olhar a ficção como uma potência de mundo. Né? E eu acho que isso a gente vê nos evangelhos. Quando eu vejo Jesus Cristo falar, e ele fala da vida, ele fala do pastor, ele fala do coletor, do agricultor, ele está falando da vida de pé no chão. E ali se insinua, né, essa presença de Deus. E a minha pergunta, introita para lhe perguntar o seguinte: como é que se dá a coerência, nesse caso em que a gente está tratando, em que autores ditos ateus e agnósticos tenham trazido com uma potência enorme a força divina na condição humana? Queria que o senhor pensasse um pouquinho isso para nós. Isso é alguma coisa que espanta, mas que se compreende, porque a literatura não tem as dicotomias ideológicas que muitas vezes nós lançamos para arrumar a realidade em gavetas. Pelo contrário, de forma ardente, ela conta o uno da experiência humana, que é sempre múltipla, mas parte do uno. O homem, em todo lugar, com toda a sensibilidade, não deixa de ser homem e de se colocar as grandes questões da existência. Para mim, uma das grandes vantagens do diálogo entre a teologia e a literatura é precisamente essa espécie de desclassificação das pertenças. Ele pertence a esta igreja, ele tem questões válidas, ele não pertence, as suas questões perderam a validade. Não. O que dá validade às questões que cada um transporta é a autenticidade dessas questões e dessa interrogação. Nesse sentido, de facto, a literatura é um campo aberto e tem de ser um campo aberto. Não é por ser um ateu que não coloca, de uma forma original e intensíssima, as questões mais preciosas que nos abrem ao horizonte de Deus. Penso num escritor como José Saramago, que fazia, de certa forma, do seu ateísmo também uma proclamação pública. A sua literatura não deixa de ser uma literatura interessantíssima do ponto de vista da espiritualidade. Uma espiritualidade clandestina, secreta, dita por outras palavras, implícita, simbólica, muitas vezes até crítica, instigadora das construções, mas é um lugar de grande encontro com o humano. E não tínhamos dúvidas, só aquilo que nos faz encontrar com o humano na sua verdade, na sua nudez, no seu desabalado mistério, no seu lugar sem resposta, só isso é que nos aproxima de Deus. Vou pegar o seu gancho e vou fazer uma pergunta provocadora. Vamos os estudos de literatura, ou a literatura ela mesma, vou pensar no Machado agnóstico, Machado de Assis, vou pensar no Guimarães, vou pensar do Graciliano Ramos, que tem uma obra de uma potência humana extraordinária e declaradamente ateu, ou no João Cabral de Melo Neto, não é? Eu queria perguntar o seguinte: um estudo profundo dessa literatura não pode botar em xeque não a potência da teologia, mas botar em xeque as práticas doutrinárias da Igreja? Tudo o que seja o diálogo, tudo o que seja o diálogo crítico, tudo o que seja o encontro do diverso, é alguma coisa que pode enfraquecer o edifício institucional, a estrutura, mas reforça o espírito. A Igreja não tem de ter medo da crítica. O cristianismo foi, desde o princípio, e a Bíblia é um testemunho disso, um tecido plural. E é nesse encontro do plural que o cristianismo se tece. Por isso, a literatura é bem-vinda na sua instigação, na sua crítica, na sua interrogação, na sua pergunta.
e é na capacidade de acolher o diferente e aceitar o desafio que ele representa, que o próprio cristianismo, assumindo a vulnerabilidade, assumindo a fragilidade como caminho, também se fortalece e também redescobre, reinventa a sua própria identidade. Porque desde o princípio o cristianismo é um discurso de fronteira. Nós não habitamos só Jerusalém, habitamos Antioquia. Paulo cita também os poetas pagãos. Quer dizer, não é apenas uma tradição religiosa arrumada que é o chão onde o cristianismo se constrói. O cristianismo constrói-se no encontro com o desvairado mundo helénico, com o mundo grego, que é um mundo menos linear que possamos imaginar. E é com esse mundo multiforme que o cristianismo vai dialogar, e é nesse diálogo que encontra a sua identidade. Os textos cristãos não foram escritos em hebraico, numa língua sacra, tipificada. Foram escritos em grego. Paulo teve de encontrar uma série de conceitos novos, traduzir culturalmente o cristianismo. E no fundo, este encontro com a literatura levanta-nos esse grande desafio, que é assim: o discurso cristão, em cada tempo, só é credível se ele souber encontrar uma tradução cultural que seja legível pelos seus contemporâneos. E um dos dramas do cristianismo é que grande parte do seu tesouro, da sua tradição, não é mais legível pelas categorias de pensamento, pela antropologia contemporânea. Nesse sentido, nós estamos colocados perante um enorme desafio, uma enorme tarefa que é de tradução da experiência cristã. E aqui os escritores, os poetas, os artistas são cúmplices da tradução do mundo, porque eles estão sempre a encontrar as novas palavras com que o homem diz o seu sentido e o seu silêncio, a sua sede e o seu desejo. Isto é fantástico, porque simplesmente reafirma a liberdade de Deus de falar através do diverso, do diferente, e até mesmo daquele que eu considero, não ortodoxo. Porque uma coisa eu partilho plenamente com o Tolentino, e nessa dinâmica que está maravilhosa, é a igreja, vamos colocar a igreja independente de um clichê denominativo. A igreja, e nela seus teólogos, não podem ter medo da verdade. Porque a verdade jamais fará mal à igreja e à teologia. O que faz mal à igreja e à teologia é a mentira e a mediocridade. Mas não o encontro com o diverso. Porque se Paulo não tivesse diante de si o diverso, o diferente, talvez nós não teríamos o Paulo que hoje tanto exaltamos. Porque ele é também fruto da sua abertura ao diferente de si, ao diverso. E esta abertura de Paulo, ela tem que nos ensinar, a tal ponto que nós, acredito que o professor, não sei se vai concordar comigo, mas hoje nós poderíamos quase que dizer que a Bíblia como um todo, ela não tem uma teologia. Ela testemunha teologias sobre um único Deus. Mas é um único Deus que se permite ser visto e até diria analisado na medida em que nós o tocamos pelo tecido que ali temos diante de nós e que chamamos de literatura bíblica. Ele permite ser tocado de forma diferente. Permite ser nomeado até de forma diferente, né? Perfeito. Eu acabo de orientar uma dissertação de mestrado sobre teologia e literatura, tratando da teologia hindu, a partir dos romances escritos no exílio por hindus, em língua inglesa. Né? Eu não leio sânscrito, não leio. Mas é isso que, assim, esse impacto é muito grande. Você perceber em culturas diferentes o Deus, mesmo que ele tenha nomeado, ele seja nomeado, não é? Nós nomeamos também nosso Deus de primeira, segunda, terceira pessoa, né? Temos nomes diferentes para essa potência criadora.
E aí você vai ver que isso numa literatura hindu está presente. As pessoas aspiram na sua experiência de sofrimento, porque é uma coisa, o humano vai se tornando mais depurado. E quanto mais depurado ele é, mais ele anseia pelo todo, pelo uno, não é? E vai ter outros nomes, vai estar representado de formas diversas na cultura. A gente vê, por exemplo, em toda aquela literatura ligada aos campos de extermínio, como há de facto uma literatura mística que surge nos campos de concentração. Penso na Etty Hillesum, penso em outros relatos. Pois é, uma Etty Hillesum cuja vida poderia escandalizar a qualquer ortodoxo conservador, exatamente. Porque não é uma vida afetiva de muito... procura, né? dispersa, disseminada, mas depois como ela encontra a unidade a partir daquela experiência extrema de sofrimento. É isso que a literatura nos dá. Por isso é interessante, por exemplo, a Etty, ela escolhe levar no seu saco para o campo de concentração a Bíblia, de maneira especial o Evangelho de Mateus. Ela sendo judia. Tratava Mateus, que é também, de certa forma, o Evangelho que mais explicitamente dialoga com o judaísmo. Ela chamava o meu querido Mateus, mas levou a Bíblia e os poemas do Rilke. É verdade, ela era leitora de Rilke, apaixonada. Leitora apaixonada. E então, juntar a Bíblia e a literatura foi, de certa forma, o ordálio onde a alma dela se formou. Tem uma coisa muito bonita, eu percebo ensinando literatura, e aí não só na linha de pesquisa que de alguma maneira me une ao departamento de teologia, mas ensinando literatura eu percebo uma coisa extraordinária. Não é? A literatura, pelo fato de poder... A arte, de modo geral, a ficção, ela tem uma linguagem condensada. A linguagem condensada é uma linguagem de intensidade. E essa intensidade toca as pessoas. E essa porta, esse toque se torna uma porta para a entrada no mais íntimo de cada um, no mais pessoal de cada um. E é interessante como a literatura acaba por revelar essa potência que a teologia busca explicitar, que é explicitar esse desejo do todo, esse desejo do Deus único. E muitas vezes as pessoas de frente para isso, para a dor, descobrem na personagem com a qual se identificam esse religar com o todo, esse religar com o que o transcende, né? Mesmo pensando nos filósofos franceses contemporâneos que lidam com uma literatura laica, o que eles estão buscando é o extremo da beleza da vida humana. E o extremo da beleza da vida humana está em Jesus Cristo, né? Que veio mostrar que era possível tirar isso de uma mulher viúva, pobre, miserável, de um agricultor, né? Ali estava a beleza, né? Olha os lírios dos campos, olha isso. Né? A beleza encarnada, né? na vida. E de facto nós sentimos isso. Eu penso que, por exemplo, dizer que a literatura é cultura é ainda uma coisa um bocado escolar. A literatura é real. E é real que através do dispositivo ficcional se torna mais real ainda. O Ricoeur diz isso. Essa é a realidade que está mais apurada. Ela vai se apurando. E essa realidade humana apurada nós encontramos de facto de forma icónica na vida de Jesus, na sua poética, no seu soma, no seu corpo, nos seus encontros, no dito e no não dito, na expressividade corporal, nos espaços que ele habitou, nas imagens, nos diálogos, nas parábolas que ele criou para mergulhar mais fundo e para colocar em crise o discurso habitual do mundo, que era o vigente no seu tempo, e para, no fundo, rasgar o véu do templo, para, no fundo, rasgar a realidade e nos fazer ver uma dimensão mais profunda, que é, no fundo, a dimensão divina da própria vida. Bom, a gente tem tempo curto, porque o professor vai dar ainda uma conferência hoje. Eu quero, com esse fecho maravilhoso,
agradecer a presença dele, do diretor do nosso departamento de teologia, sua presença entre nós, e espero que a nossa TV Cátedra com isso tenha brindado as pessoas com uma reflexão que possa ser, como diria Roland Barthes, uma fruição de largo tempo. Esperamos também que o departamento de teologia com a cátedra continue cada vez mais alimentando esta parceria que torna real aquilo que havia dito, né, a religação dos saberes. Uma alegria muito grande também estar aqui com o professor Tolentino. Obrigada, professor. Obrigado a todos.